até o último segundo, tenho que dizer isso, mas parece que Lula vai indicar mesmo o Jorge Messias, né, da Advocacia Geral da União, para a vaga que está aberta agora, antes de embarcar para essa viagem à Indonésia e também à Malásia, né? Está prevista essa viagem para amanhã, então isso vai acontecer e o Planalto já fez até um cálculo de como é que vai ser a votação no Senado, viu, Rodrigo? Então, tem um potencial de 50 votos no Senado para aprovação do nome do Jorge Messias, apuração da CNN, e as resistências estão no PSD, do Kassab, e no União Brasil, porque eles apoiam o nome do Rodrigo Pacheco para essa vaga. E na oposição, a aposta do governo é de que é possível conseguir voto no Podemos e no Republicanos por conta desse perfil evangélico do Messias. Né? É batista também, como o nosso entrevistado. O Messias também? Também. Ah, da mesma linha. Aliás, quem foi chamado para interceder nessa história, ali, entre os senadores que estão apresentando resistência ao nome dele, foi o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que foi acionado em favor do Messias também. Vamos conversar com o doutor Fernando Ideu, que veio aqui em meio a essa expectativa. Doutor Ideu, boa noite. Sempre um prazer te receber. Boa noite. Boa noite a todos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. É isso aí, doutor Fernando Ideu, que é doutor em Direito Penal e professor, né? Também advogado, para ajudar a gente a entender. Acho que já dá para olhar um pouco para o perfil, né, do Messias, doutor Ideu, pela sua experiência e também para essa vaga que deixa o Barroso, que teve um perfil ali mais voltado para os direitos humanos, mas também teve votos em que ele foi muito criticado em relação à Lava Jato, em relação também aos trabalhadores, né? Esse perfil que entra, né? Em que medida ele avança, vamos dizer assim, de alguma maneira, ali com esse perfil, após esse perfil do Barroso no STF? Gabi, a se confirmar a indicação de Jorge Messias como ministro do STF, eu tenho certeza que esse será um dos maiores acertos do governo Lula deste mandato. Né? Para isso, acho que a gente precisa pensar a indicação de um ministro ou de uma ministra para o STF como um ato de política, mas de política com P maiúsculo, né? Como política de uma conexão legítima a um projeto de sociedade. Que visão de mundo este indicado tem, né? Acho que o governo Lula deve pensar em alguém, dessa vez, conectado com o ideal, com o projeto político de justiça social, de soberania nacional, que pense a questão penal, que pense a questão ambiental, que pense a pauta trabalhista, que pense o próprio papel do STF de uma forma conectado ao projeto político que elegeu Lula, né? Então, não é simplesmente uma questão de confiança pessoal do presidente, mas de confiança institucional, de saber a biografia, de saber a história dessa pessoa, para poder olhar para frente e projetar como serão as decisões deste futuro ministro. Então, se o grande acerto se confirmar com Jorge Messias, seria uma grande decepção a nomeação de Rodrigo Pacheco, porque aí é se fazer política com P minúsculo, é política de conchavo, é política de interesses pontuais que não devem se sobrepor a um projeto de futuro, porque o ministro do STF é um projeto de futuro. Né? Então, um ministro jovem, um ministro conectado com o projeto político que elegeu o presidente Lula, um ministro em quem há uma confiança institucional de que, no exercício do cargo, na judicatura, irá proferir decisões em conformidade com a Constituição Federal. E isso é fundamental para se escolher um ministro. O perfil do Messias, Fernando Ideu, a gente viu nessa audiência pública que houve, por exemplo, sobre pejotização e CLT, ele fez uma das falas mais fortes, assim, de defesa do direito trabalhista, né, do direito ao trabalhador ter proteção.
o que está em oposição ao Barroso. O Barroso pode ter sido importante nessa defesa da democracia e acho que não há por que tirar isso, né? Está na história já o Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Mas quando vai para o tema social, para o tema trabalhista, é bem diferente. Eles ficam do lado dos empresários, né? Pau no lombo do trabalhador. Pau no lombo do trabalhador. A gente pode esperar um Jorge Messias mais firme nessas questões, talvez, né? Porque hoje no Supremo você tem talvez o Flávio Dino com esse perfil, o Fachin, a gente esperava que sim, mas não se mostrou muito por aí. E se o Messias for confirmado, ele vai nessa linha? Vocês acreditam nisso? Vocês que têm essa experiência, conviveram, estão no meio jurídico, nos grupos de advogados e de juristas? É exatamente isso que eu estava dizendo, Rodrigo. Você deu continuidade ao meu raciocínio de forma totalmente conectada com o que eu estava dizendo. A gente tem que pensar o que esses ministros possíveis indicados, o que essas potenciais ministras possivelmente indicadas pensam sobre os grandes temas, né? Porque a gente vive um cenário hoje, especialmente aí nos anos 2000, 2010 em diante, em que a arena política foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Os grandes temas hoje, os grandes temas políticos, eles passam necessariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos discutir se isso é bom, se isso é ruim, se isso deve ou se não se deve, mas o fato é que é assim. Quando eu começo um curso de direito das primeiras aulas, hoje eu falo para os meus alunos, na minha época como estudante de direito, a gente sabia os 11 da seleção brasileira, mas não sabia nenhum do STF, não conhecia nenhum como estudante de direito, nenhum, zero. Nem o advogado que militava só aqui no tribunal local não conhecia. Hoje a gente não sabe mais nem o goleiro que vai jogar, nem o centroavante da seleção, e a Copa já é ano que vem, a gente não sabe mais desses 11, mas os 11 do STF a gente sabe, porque as páginas políticas do jornal são ocupadas pelo judiciário, por questões de justiça. Então, a arena política, foi tomada aí pelo STF. Então, é importante, não é só importante, é imprescindível que haja, insisto, não uma confiança pessoal no indicado. E acho que há, mas não é esse o principal. É uma confiança institucional no projeto político que elegeu o presidente que vai indicar esse ministro. É lógico que há questões de conjuntura, porque essa indicação deve ser aprovada pelo Senado. Então, obviamente, não dá para tirar o nome da cartola e falar, inventar uma pessoa. Não, deve haver um compromisso com a aprovação desse candidato, dessa candidata. Mas é pressuposto que haja essa investigação sobre como essas pessoas pensam sobre os grandes temas, para que a gente faça política com P maiúsculo. Então, perfeito. Essa questão da religião, será que vai ajudar, no caso, a aprovação do Senado? Como é que você avalia, Ideu? O noticiário traz que o Lula conta, inclusive, com senadores de oposição embalados por essa questão religiosa, apoiando o Jorge Messias em votação no Senado. Você acha que isso é possível? É forte religião nesse momento? Sem dúvida, Chico, sem dúvida. Até porque é um retrato da nossa sociedade, Existe um eleitorado importante que votou no presidente Lula, que é evangélico, E essas pessoas vão também, se sentir contempladas em saber que existe um ministro ali que comunga das mesmas ideias e da mesma visão de mundo que uma parte desse eleitorado. Então, eu acho que sem dúvida, é importante. O que eu acho é que não se pode se limitar, como na época o Bolsonaro queria indicar um terrivelmente evangélico. Sim, esse era o por critério, isso, né? Acho que é um recorte muito limitante da realidade, mas encaixada com as outras peças desse quebra-cabeça, acho que sem dúvida é um fator aí decisivo, importante, não só importante, mas decisivo na nomeação do ministro. Aliás, até surpreendente, Gabi, que dizem que o Lula está contando até com a ajuda do André Mendonça, o terrivelmente evangélico, para conseguir convencer. Para bater nesses 50 aí, Isso, para chegar nesses 50, o André Mendonça, olha, André Mendonça, conversa com a tua bancada aí mais conservadora, que vem aí do lado do bolsonarismo, porque nós vamos botar mais uma pessoa que vem do protestantismo, evangélico também, o Jorge Messias, Surpreende, porque o Messias
tem uma militância também, do ponto de vista jurídico, com grupos mais à esquerda, progressistas, vamos dizer. Ele não aparece publicamente como o evangélico, né? Isso é do foro dele, da vida dele. Ele é mais um terrivelmente trabalhista do que terrivelmente evangélico. É verdade, talvez seja mais por aí. Ele também, né? É um componente a mais na vida dele. Acho que é por aí que você está dizendo, né, Ideu? Um governo que foi eleito pelo voto popular do presidente Lula, um voto de esquerda, basicamente, né, tem que ter um ministro terrivelmente comprometido com justiça social, com a soberania nacional. E isso eu não tenho dúvida de que o ministro, hoje ministro da AGU, Jorge Messias, e será com o ministro do STF se a indicação se confirmar. Por isso que eu ressalto esse acerto, esse acerto tão impactante a se confirmar, e o erro que seria nomear alguém como Rodrigo Pacheco, independentemente das características pessoais, da pessoa do senador, mas alguém seria uma solução para problemas pontuais, né? Uma composição pontual, mas uma solução duradoura e que, enfim, não resolveria os problemas pontuais e talvez piorasse muito a composição do STF nessa visão que a gente está pensando aqui como um tribunal conectado com um projeto de sociedade. Também, professor, outro assunto relacionado a esse, né, sobre a saída, mais precisamente, do Barroso lá do Supremo, foi esse ato final do Barroso, né, o último ato dele nessa tentativa de descriminalizar o aborto no Brasil. Então, última sexta-feira a gente falou sobre isso aqui no N2, um dia antes de se aposentar lá do Supremo Tribunal Federal, o Barroso ele votou por descriminalizar esses procedimentos que são feitos até a 12ª semana de gestação, né? Então, ele está se somando ao voto da ministra Rosa Weber, que foi um voto muito simbólico também na saída dela. São os únicos votos até agora. E, na sexta-feira, o Barroso ele também proferiu uma liminar que estava autorizando os enfermeiros e técnicos de enfermagem também a fazer aborto que já é previsto em lei. Né, caso de estupro, que a gente está falando aqui, risco à saúde também da gestante e de feto anencéfalo. Então, essa liminar ela já foi derrubada pelos outros ministros, mas deixa esse símbolo, vamos dizer assim, o Barroso, né? Como a gente estava falando aqui, logo quando você chegou, né, doutor Ideu? O Barroso, eu acho que essa questão do aborto foi uma das que ele mais saiu em defesa ali, né? Nessa questão dos direitos humanos. Foi o ato final do Barroso. Olha, Gabi, o conteúdo do voto me parece correto, né? O aborto realmente é uma questão de saúde pública e não uma questão de encarceramento. Né? Tenho para mim que o conteúdo é um conteúdo correto e que está em conformidade com a Constituição Federal. Agora, a forma como isso é feito me parece equivocada e sinaliza como o STF se transformou efetivamente numa arena política. Essa história do ministro tá saindo, puxa um processo para votar nesse processo conforme a ideologia dele, para impor a vontade dele, isso eu acho realmente equivocado e um modo de decidir negativo que impacta negativamente o sistema de justiça, né? Tanto na saída da ministra Rosa, quanto agora na saída do ministro Barroso. O juiz não escolhe o processo, né? O juiz, ele profere decisões das questões que lhes são submetidas. Agora, fazer um movimento para tirar o processo, para votar e depois suspender de novo, e com a subsequente fala de que a sociedade não está preparada para enfrentar o debate nesse momento, isso me parece profundamente equivocado e que não contribui em nada para amadurecer o STF, a relação da sociedade com o Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, me parece uma posição muito presunçosa de que esse é o correto, mas a sociedade não está preparada para decisões corretas. Isso é uma questão política, né? Essa forma de pensar, não estou falando que o tema aborto é uma questão só política, o tema aborto, se for encarado como conforme ou não conforme a Constituição, é uma questão de justiça, tá certo o STF decidir. Agora, se for para adotar critérios políticos, aí a arena está equivocada. E tudo isso, né, a título de conclusão, nos faz concluir e perceber a real importância daqueles que a gente está nomeando, né? Porque além das questões que eles chegam pelas vias ordinárias, a gente tem essas questões
de temas em abstrato, né, das ações constitucionais, que acabam impactando decisivamente na vida política. O Ideu usou um adjetivo que eu acho bem... define bem, né? Aliás, define bem até assim um pouco a atuação do Barroso, presunçoso, né? Aí sai, deixa o voto, não tem coragem de fazer o debate publicamente e faz assim, no último dia eu faço. Do ponto de vista do que a gente defende, talvez a gente até tenha gostado nesse caso, né? Mas é uma maneira de fazer que não contribui, né, Gabi, para o debate público sobre o aborto, que seria tão importante, né? Pois é, a gente vai para mais uma eleição de a favor ou contra o aborto. A essa altura do campeonato, né, é realmente muito cansativo como mulher ter que ouvir isso. Doutor Fernando Ideu, muito obrigada pela sua presença aqui, é sempre um prazer te receber. Até a próxima. Boa noite, querido. Obrigado, beijão para vocês, valeu. Até a próxima, tchau, tchau. Até. Aliás, a gente está falando aqui de nomeação, Rodrigo, tem mais um assunto muito importante hoje, que a gente está esperando aqui pelo anúncio do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, assumindo o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O presidente Lula deve anunciar ainda hoje isso. Essa mudança já está sendo articulada há algum tempo. A gente vem conversando aqui, né, a respeito disso já no N2. Nos bastidores do Planalto, isso já tem sido falado há algum tempo. E seria um movimento para aproximar o governo dos movimentos sociais, né? Fortalecer a base da esquerda, isso já olhando para 2026. Então, é um movimento pensado para isso, só que o presidente Lula precisa definir para onde vai o Márcio Macedo, né? Que é o atual ministro. Está acontecendo agora uma reunião no Palácio entre Lula e o Márcio Macedo, Chico. Começou às 18 horas. Ele deixou até de fazer uma viagem justamente para encontrar o presidente conversar. Lula nessa reunião. E aí o Lula teria que ter essa definição, tanto o Messias no Supremo quanto o Boulos no governo, antes de ir para a Ásia, né? Que ele deve viajar amanhã. Né? Lança as duas e deixa o país discutindo, né? A meu ver, eu acho muito acertada a ida do Boulos para o governo. É bom para o Boulos também politicamente, acho que vai para uma vitrine, um lugar que ele vai aparecer ali como colado no executivo, não apenas como um parlamentar. Está preparadíssimo, é um cara que tem ligação direta com a mobilização, foi muito importante na mobilização agora que reagiu ao Congresso, a esse Congresso dito como inimigo do povo. Tem feito aqui em São Paulo essa mobilização permanente, ele tem uns feirões de alimentação na periferia, ou seja, é alguém capaz de executar políticas públicas mais populares, assim, mais ligadas aos subúrbios, a esse eleitor da periferia no Brasil inteiro, porque tem essa linguagem, tem conhecimento de causa, sabe falar sobre isso. A construção, né, continua, eu acho que tem duas coisas, a construção pessoal do Boulos como uma liderança, e daí, no caso da esquerda, nunca é uma liderança apenas pessoal, é sempre uma construção coletiva, social e tudo. E tem uma outra questão, né? O caminho do PSOL, né? O Boulos é o deputado que teve mais votos no PSOL. Sim. O PSOL que no começo do governo, apoiou o Lula, claro, na eleição, mas veja bem, os que vão para o governo vão em caráter pessoal, não é o PSOL inteiro. Viveu esse dilema, né? Viveu esse dilema. E cada vez mais, eu diria que é cada vez mais uma aproximação do PSOL em relação ao lulismo. Sim. Então, o partido que nasceu como uma fragmentação do PT, né, como uma cisão do PT, se reaproxima, pelo menos do Lula, de maneira muito forte com essa nomeação do Boulos, se for confirmada, e parece que vai ser nas próximas horas, né, Gabi? É isso, a gente fica na expectativa então, e claro que na nossa programação a gente vai trazer informação a respeito disso, conforme a gente tiver a confirmação do ministro, né, do novo ministro que vai assumir aí a Secretaria-Geral